Olá, alunos e alunas, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou o professor Eric e hoje vamos tratar sobre o sistema de numeração decimal. Mas primeiro, a gente vai corrigir a atividade que ficou na última aula para vocês resolverem. No caderno, transforme os números que estão no sistema de numeração romano em números no sistema de numeração decimal e vice-versa. A gente vai fazer o que a gente já estava fazendo lá naquela última aula, que é a questão da transformação. Vamos ver se vocês aprenderam. Para isso, a gente vai precisar do auxílio da tabela, que é essa tabela aqui que eu estou trazendo para vocês, para ficar mais fácil. Vamos lá para a letra A. X tem um valor de 10, mais o I tem o valor de 1, e como são dois I, é 2. 10 mais 1, 11, mais 1, 12. Então, a letra A está representando o número 12. Letra B, M, 1000, mais o C vale 100 e o M vale 1000. Lembrando aqui, que o C é menor que M. Quando isso acontece, a gente faz a subtração do maior para o menor. Vai ficar 1000 menos 100, mais o L aqui, o L representa o 50, o X representa o 10 e o I representa 1. Então vai ficar 1000 mais 1000 menos 100, 900, mais 50, mais 10, 60, mais 1, 61. Então vai ficar 1961. Letra C. O M é 1000, mais D é 500, mais o C é 100, e são 3, né? É o 100 repetido 3 vezes, mais L, que é 50, X, que é 10, o I é 1 e o X é 10. Como o 1 é menor que o 10, aqui, nesses dois últimos algarismos, tem que fazer a subtração do maior pelo menor, que é 10 menos 1. Vamos lá. 1000 mais 500, 1500. Mais 100, 1600. Mais 100, 1700. Mais 100, 1800. Mais 50, 1850. Mais 10, 1860. Mais 10 menos 1 é igual a 9. E 1860 mais 9 vai ficar 1869. Letra D. C é 100. C, que é 100 repetido 2 vezes, mais o I, que é 1. Então, 100 mais 100, 200. Mais 1, 201. Agora vamos para a letra E. Como é que eu vou escrever o número 9? Pessoal, a gente acabou de escrever ele aqui, 10 menos 1 é 9, que foi na letra C aqui, então o 9 é representado por I e o X. Na letra F, a gente vai escrever o número 300. O 300 é o 100 3 vezes. Lembrando que a gente pode repetir algumas dessas letras 3 vezes. Então a gente vai repetir o C 3 vezes. C, C e C. O 23. O 23 é 10 mais 10, mais 1, mais 1, mais 1. Ou seja, 1, 2, 10 mais 10, 20. Mais 3, a gente vai repetir esse número 1 3 vezes. 21, 22, 23. 10 duas vezes 20. 1 3 vezes 3. E 20 mais 3 é 23. Agora vamos essa aqui. 2000. O M é 1000, então a gente vai colocar o M duas vezes, que vai representar o 2000. 500. 500 é D.
2.500. Como é que se escreve 40? É 50 menos 10. E aí então a gente vai colocar XL. Porque ó, X é 10 e o L é 50. Quando o menor vem primeiro que o maior, significa que a gente tem que fazer uma subtração. É 50 menos 10, que é igual a 40. E o 4, a gente escreve como? Ó, é 5 menos 1, que é igual a I e o V, que acontece da mesma maneira. Ó. O 1 e o 5. O 1 vem primeiro, que é menor, e depois o 5. Quando isso acontece, é a subtração. 5 menos 1, 4. Então, é 2.544. Então, se a questão de vocês baterem com essas aqui, significa que vocês acertaram. Agora vamos aqui para o sistema de numeração decimal. No Brasil e na maioria dos países, é adotado atualmente o sistema de numeração decimal. Ele foi criado por volta do século V pelos hindus que habitavam as terras às margens do rio Indo, e foi aperfeiçoado e divulgado pelos árabes. Por isso esse sistema também é chamado de sistema de numeração indo-arábico. Vamos recordar as principais características. A primeira característica importante é que a gente usa apenas 10 símbolos para representar qualquer número. Ou seja, do 0 ao 9. Ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, são 10 números e esses símbolos são chamados de dígitos ou popularmente conhecido como os algarismos. E esses algarismos eles são agrupados de 10 em 10 para facilitar a contagem. Vamos ver esse exemplo aqui que contém 15 bolinhas. A gente agrupou aqui 10, ó, nesse quadradinho azul, e a cada 10 a gente chama de uma dezena. E esses outros a gente chama de unidades. Ou seja, nesse caso aqui é uma dezena ou 10 unidades mais 5 unidades, que no total são 15 unidades. Ou seja, o popularmente número 15. O sistema de numeração ele é decimal ou de base 10, né? Porque a cada 10 unidades ele pode ser convertido para a dezena, como a gente viu nesse exemplo aqui. Ó. A cada 10 unidades, essas 10 unidades aqui, que estão aqui, eles se transformaram em dezena. Se transformou em uma dezena. A posição dos símbolos em um número ela é muito importante. Por isso dizemos que esse sistema é posicional. Diferentemente do sistema egípcio, que não importava a posição que o número representava o mesmo, no sistema decimal ele é totalmente diferente. Por exemplo, o 25 e o 52 são números diferentes. Embora formado pelos mesmos algarismos, a posição de cada algarismo define o valor dele, que é conhecido como valor posicional. Como assim? O número 25 ele tem 2 dezenas e 5 unidades, ou seja, é um total de 25 unidades. Né? 25 é o número 25. O valor posicional do algarismo 2 é 20 unidades. O valor posicional do 2 é 20 unidades e o do 5 é 5 unidades. Já o 52 ele possui 50 unidades ou 5 dezenas e 2 unidades. O valor posicional do algarismo 2 é 2 unidades. Ó. O valor posicional aqui é 20 unidades e aqui é 2, porque aqui está na casa das dezenas, nesse exemplo, e aqui está na casa das unidades. Todo algarismo tem valor posicional 10 vezes maior do que teria se estivesse ocupando uma posição imediatamente à direita. Ou seja, isso aqui é o princípio de posição decimal. Por exemplo, 222. Aqui é a casa das unidades. Então, ele só tem 2. Aqui é a casa das dezenas. Então, aqui já não são mais 2 unidades, são 2 dezenas. Ou seja, 20 unidades. E aqui é a casa das centenas. O valor posicional dele são 200 unidades. Logo, 222 é 2 vezes 100, mais 2 vezes 10, mais 2. 100 porque é a casa das centenas, 10 porque é a casa das dezenas. E aqui são a casa das unidades. A mesma coisa acontece com 5.555. Unidades, dezena, centena e unidade de milhar. Ou seja, vale 1.000. 5.000
555. Vamos aqui, para facilitar a leitura e a escrita desses números, vamos ver a questão de ordem e classe. Separamos os algarismos da direita para a esquerda em grupos de 3 algarismos. Cada um desses grupos é uma classe. A posição de cada um dos algarismos recebe o nome de ordem. Veja exemplos. Veja, por exemplo, o número que aparece na informação dada pelo professor. O que esse professor diz? Que de acordo com o IBGE, a área do Brasil mede aproximadamente 8.515.760 km². Ou seja, a área do nosso país que a gente vive, que está aqui expresso nessa foto, mede esse valor aqui. Olha aqui como é que funciona. Esse aqui está o número lá, 8.515.760. A ordem é cada algarismo representado no número, e ele é contado da esquerda para a direita. Então, o último número ele é a primeira ordem, o penúltimo é de segunda ordem, e por assim vai. Já as classes, elas são dadas a cada 3 números. A cada 3 números ele é classificado como uma classe. E temos as classes das unidades, as classes dos milhares, dos milhões, dos bilhões e dos trilhões. Já a ordem é as unidades, dezenas, centenas, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. E assim vai, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. Sempre vai estar se repetindo, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena, unidade, dezena, centena. Só que aí vai modificando de acordo com a classe, a classe dos milhares. Aí já vai inserir de milhar, de milhar, de milhar, de milhões. Aí fica unidade de milhões, centena de milhão, dezena de milhão, centena de milhão. E assim vai. Então, se eu for perguntar, por exemplo, qual é o número que está na primeira ordem? É o 0, né? Que ele tem 0 unidades. Da segunda ordem é o 60, que ele está na ordem daqui, das dezenas. Então, são 6 dezenas, ou seja, 60 unidades. O 7 são 7 centenas, ou seja, 6 dezenas, então é 60 unidades. 7 centenas igual a 700 unidades. 5 unidades de milhar é 5.000. Uma dezena de milhar é igual a 10.000. 5 centenas de milhar é igual a 500.000 unidades. E 8 unidades de milhões é 8 milhões de unidades. A gente vai ver isso mais para frente. Isso no quesito ordem, né? Já no quesito classe, as classes são separadas a cada 3, né? Sempre contando da esquerda para a direita. A gente pega os 3 últimos números, então eles formam a classe das unidades, que é a primeira classe. Pega os próximos 3 números, que eles são chamados de classe dos milhares, a segunda classe, e a terceira classe é a unidade dos milhões. Então esse número ele contém 7 ordens, né? Porque ele contém 7 algarismos. As ordens dependem da quantidade de algarismos. E as classes, elas dependem de cada 3 números. Agora, pessoal, essa aqui é a atividade em que vocês vão fazer essas atividades no caderno. Lembrando que tem que seguir o cabeçalho que eu especifiquei na atividade. E eu vou explicar aqui rapidamente, por exemplo, a letra A dessa segunda questão aqui. Observe o número 23.847.651 e responda no caderno. Quantas classes esse número tem? Lembrando que classe a gente vai agrupar esses números do último para o primeiro de 3 em 3. Aqui pega os três últimos, os 3 penúltimos e os que sobraram aqui. Quantos grupos se formaram? Formou o primeiro grupo, o segundo grupo e o terceiro grupo. Cada um desses grupos são chamados de classes.
tem as classes. A classe das unidades é esse primeiro grupo, o segundo é as classes dos milhares e o terceiro é as classes dos milhões. Nesse caso, a letra A tem como resposta 3, né? 3 classes esse número tem. Já a ordem é a quantidade de algarismos. Quantos algarismos esse número tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, ele tem 8 ordens. E quais são essas ordens? A ordem das unidades, das dezenas, das centenas. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Unidade de milhão e centena de milhão. As outras vocês vão responder e qualquer dúvida vocês me procurem. Muito obrigado por terem assistido até aqui e até a próxima.